Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui agora para assistir nossa aula sobre registro civil de pessoas jurídicas no nosso curso de concurso de cartório, tá certo? Vou te convidar para a gente ingressar nessa área aí que é uma área aí difícil, muita gente aí não tem muita familiaridade com a matéria, mas vocês podem ter certeza que aqui a gente vai abordar os principais conceitos, as principais implicações jurídicas, o que está sendo cobrado nos concursos, o que pode ser cobrado nos concursos, né? Matéria nova. Então, enfim, ao final de nosso curso, você pode ter certeza, você estará devidamente preparado para enfrentar qualquer prova no nosso Brasil, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente traz aqui, para quem já assistiu a aula de registro de títulos e documentos, a gente vai ver o quê? Que a noção histórica do registro civil de pessoas jurídicas, ela vem aí concomitante no seu nascimento com o registro de títulos e documentos ali, na mesma lei 973 de 1903, tá certo? Essa individualização dessas duas especialidades aí que são irmãs tipófagas, né, que andam coladas em praticamente todos os estados do Brasil. É raríssimo a gente ver um cartório de títulos e documentos que não tenha a função de pessoas jurídicas e vice-versa. Embora, logicamente, é possível que nas normas estaduais se preveja isso, essa separação, que se tenha, sim, uma competência exclusiva para o registro de títulos e documentos. Então, nós vamos ver aqui, pessoal, que nessa lei, a 973, a gente vai ver no parágrafo 1º, ficará igualmente, essa lei 973 criou o RTD e colocou em seu artigo, parágrafo 1º, ficará igualmente a cargo do mesmo oficial, o oficial de registro de títulos e documentos, o registro de sociedades religiosas, científicas, recreativas e outras, a que se refere o decreto 173 e presentemente a cargo dos oficiais de registro hipotecário, que se a gente traz para a nossa realidade atual, poderíamos chamá-lo registrador de imóveis, né? Então, nesse momento, o registro civil de pessoas jurídicas nasce em comunhão com o registro de títulos e documentos, tá bom, pessoal? E nossa aula, em nosso curso, a gente vai abranger as disciplinas voltadas a toda a área jurídica da legislação federal e as normas estaduais, locais serão abordadas num curso específico. Então a gente vai ver o quê, pessoal? O que mexe, o que influencia no registro civil das pessoas jurídicas? Constituição Federal, a Lei dos Registros Públicos, a Lei de Notários e Registradores, Código Civil, provimentos do CNJ e as normas locais. Aqui a gente vai dar uma passadinha por todas essas matérias e em cada uma, naquilo que influenciar a nossa disciplina, a gente vai dar uma puxada aqui e vai trazer para vocês o que tem de mais novo, o que tem de mais importante, o que tem de mais cobrado nas provas de nosso concurso, tá certo? E a gente começa essa visita que a gente está fazendo ao registro civil das pessoas jurídicas através dos princípios. Os princípios a gente já viu aí quando tratou de RTD, a gente já deve ter visto aí quando tratou nas demais especialidades registrais, que vários desses princípios, eles são o quê? Vão se repetindo, porque são, na verdade, princípios registrais que trazem a sua influência em todo o direito registral. Alguns desses princípios serão específicos para o nosso registro civil das pessoas jurídicas. Outros a gente vai encontrar já em qualquer um dos nossos sistemas, das especialidades do nosso sistema registral. Tudo bem? E a gente começa aqui com a autenticidade. A autenticidade é o quê? É o princípio que, através do qual o registro, o documento que é levado ao registro civil das pessoas jurídicas, ele é um documento que se presume autêntico, verdadeiro. Ele tem uma presunção relativa de veracidade, por quê? Porque foi avaliado, foi averiguado, foi analisado e mereceu registro por parte daquele detentor da fé pública, da parcela da fé pública que foi dada ao delegatário. Tudo bem? Em seguida, a gente vai tratando do princípio da prioridade. O que é esse princípio? Esse princípio, a função basilar dele é evitar o quê? Que títulos contraditórios, especificar que em caso de registros contraditórios, qual deles prevalecerá sobre o outro. No registro civil de pessoas jurídicas, é especialmente verificado isso aí quanto ao direito ao nome. Porque aquele que primeiro leva é levado ao registro civil das pessoas jurídicas, vai ter prioridade no direito ao uso do nome daquela pessoa jurídica, tá bom? A gente vai avaliar isso aí com mais vagar quando estivermos aí
na parte do registro especificamente, tá bom? Princípio da legalidade. O princípio da legalidade tem matriz constitucional, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É através desse princípio que cabe, é por força deste princípio que cabe ao oficial de registro civil das pessoas jurídicas avaliar e qualificar os títulos que lhes são submetidos. Uma qualificação que eu já digo a vocês, é muito profunda e deve ser exauriente no âmbito do processo do registro civil das pessoas jurídicas, tá bom, pessoal? Mas uma análise da qualificação do título para a pessoa jurídica, ela é uma análise muito sistemática e a gente vai avaliar isso aqui em cada um dos seus elementos, tá certo? Princípio da territorialidade deve sim ser obedecido. Você tem a possibilidade de registrar, a competência para registrar aquelas pessoas jurídicas da sede da sua serventia, daquela circunscrição da serventia. Se a sede da pessoa jurídica for em outro local, caberá ao registrador daquele local o exercício da competência registral. Princípio da rogação ou instância. A gente vai avançando nesses princípios para que você tenha uma noção do quadro geral aqui na nossa matéria. O princípio da rogação ou instância, ele quer o quê? Ele pretende o quê? Que o registrador, ele não age esponte sua. Ele precisa que alguém solicite, rogue a ele, inste ele a realizar a qualificação e o registro daquele título, caso a qualificação seja positiva. Tudo bem, pessoal? Princípio da publicidade ou da ficção do conhecimento. O que é isso? Através da publicidade registral, há uma presunção, iuris tantum, uma presunção legal de que as pessoas em nossa sociedade têm conhecimento do conteúdo daquele registro. É óbvio que nem todo mundo, e nem isso vai acontecer, não é pretensão legal, vai lá no registro civil tomar conhecimento de quem foi registrado ou deixou de ser registrado. Mas também é óbvio e é certo que há uma norma que diz o local onde deve ser registrado. E se alguém quiser ter algum conhecimento relativamente àquela sociedade simples, por exemplo, ela vai no registro civil da sede daquela sociedade. Então, essa publicidade, ela se dá através das certidões, de modo indireto, dentro do nosso registro civil de pessoas jurídicas, tá bom? Tal qual se costuma ser, né, no nosso sistema registral como um todo. Princípio da continuidade ou do trato sucessivo. O registro, ele é um encadeamento lógico. Tudo bem, pessoal? Isso é muito importante, você ter essa noção. O registro civil, ele começa com o registro do ato constitutivo, um contrato social, no caso da sociedade simples, um estatuto da associação, o estatuto daquela fundação que foi levada a registro. Esse documento, ele é analisado e registrado. Posteriormente, há uma alteração estatutária. O que acontece? Você vai fazer uma averbação. Agora, você vai analisar se há um encadeamento lógico. A pessoa, quem é que convocou para aquela assembleia, por exemplo, lá para fazer a alteração do estatuto? Foi o presidente, efetivamente? Olha, muito comum. A diretoria tem mandato de 4 anos e há uma nova eleição e ninguém registra o resultado daquela eleição. E aí depois, outra eleição, ninguém registrou. Aí chega lá na frente, na quarta eleição lá, alguém tem um documento que precisa levar ao cartório. E aí chega lá com um documento, a primeira diretoria foi em 2010 eleita, mandato de 4 anos, e o documento que vai chegar no cartório é uma diretoria lá em 2020. Aí você vai falar, olha, sinto muito, mas eu preciso obedecer à continuidade. A cada 4 anos deve existir uma diretoria. Me traga todas as eleições para que eu faça um encadeamento lógico, um encadeamento da continuidade e possa registrar esse seu ato hoje, tá certo? Isso aí, pessoal, tem uma relevância muito forte no registro civil de pessoas jurídicas, porque, infelizmente é comum que as associações fiquem acéfalas, ou seja, a diretoria tem um mandato de 4 anos, 2 anos, isso é estabelecido pelo estatuto, não há uma regra específica quanto a isso. E ao invés de fazer a eleição,
por desinteresse ou por desconhecimento, por esquecimento, enfim, não cabe a nós perguntar isso aí, né? Tentar entender o porquê, mas o fato é que aquela eleição para renovação do mandato da diretoria não é feito. E o que acontece? Superado o prazo, aquela associação, por exemplo, fica sem representação, fica acéfala. E é necessário que dar cumprimento ao artigo 49 do Código Civil, que eu já vou trazer para vocês pelo grau de importância deles. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. Olha a consequência. A necessidade de uma intervenção judicial e nomeação de um administrador provisório. As exceções? Nós vamos estudá-las no futuro. Princípio da concentração. Pessoal, concentração. A ideia é muito clara. Todos os atos relativos à pessoa jurídica são concentrados no registro daquela pessoa jurídica, especificamente naquele registro daquela pessoa jurídica. Ou seja, se eu quero conhecer qualquer coisa relativa à vida jurídica, à vida legal de uma determinada pessoa jurídica, eu vou no cartório da sua sede e solicito uma certidão de inteiro teor e lá vai constar todos os atos levados a registro, todos os atos que possuem o quê? Validade legal, presunção iuris tantum de legalidade, presunção tem a autenticidade garantida pela análise que foi feita anteriormente pelo registrador civil. Tá bom? Pessoal, e aqui a gente começa a tratar de assuntos, de princípios bem específicos do RCPJ, tá certo? Tem um princípio da presunção absoluta de validade. Olha que coisa interessante. Porque a gente é muito acostumado com a presunção relativa. É ela que é o cerne do nosso sistema registral, do nosso sistema jurídico. E é com base nela que boa parte das respostas serão realizadas. Mas nesse caso de PJ, tem uma questão interessante. Vamos ver a redação do artigo 45? Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do respectivo ato, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Ou seja, quando se tratar de defeito no ato, depois de 3 anos, decai o prazo de anulação. Então, a presunção absoluta de validade, tá certo? É o que a gente chama de prazo sanatório dentro do registro civil, tá certo? Então, vamos lá. Outro princípio, que é típico do registro civil. Esse princípio aqui, ele é um princípio que não é tão difundido. A gente não costuma ver nas obras de registro civil de pessoas jurídicas, mas tem na jurisprudência administrativa e é importantíssimo que você conheça porque ele é muito usual no dia a dia. E ele serve justamente para mitigar aquele princípio que a gente tratou agora, o princípio da continuidade. Ou seja, pela continuidade, nós vimos que deve haver um encadeamento lógico. Diretoria, final de mandato, eleição da nova diretoria. Novo mandato, renovado, ou nova diretoria, eleição da diretoria subsequente, e assim nós vamos continuando o nosso processo. E o que acontece, pessoal? Quando falta uma eleição, quando não é realizada uma eleição, imediatamente no prazo final do mandato, a diretoria aquela instituição, aquela associação, por exemplo, vai ficar acéfala, tá certo? Ou seja, vai precisar recorrer ao teor do artigo 49 e o interessado solicitar ao juiz que nomeie o administrador provisório, que vai tomar conta da administração, organizar aquela associação e convocar novas eleições para, dali em diante, reorganizar a vida associativa. Bem, mas a gente sabe que isso é demorado, a gente sabe que isso é complexo e a gente sabe que isso muitas vezes demanda um judiciário que já é usualmente assoberbado. Então a doutrina, ela construiu e a jurisprudência administrativa vem aceitando o chamado princípio da continuidade, ou da compatibilidade, desculpe, que visa mitigar o princípio da continuidade agora sim. E o que ela indica? Quando há uma correlação entre o registro antecedente, ou seja, aquela diretoria eleita, por exemplo, lá com 4 ou 5 pessoas, e a diretoria que foi eleita posteriormente, ela recebe, por exemplo, uma declaração de sucessão
assinada por todos aqueles membros daquela diretoria antiga. Nesse caso aí, que é a diretoria que figurava nos registros, por isso que eu estou falando disso, não é uma diretoria que nunca figurou nos registros. Então, aquela diretoria que figurou nos registros pode emitir uma declaração de sucessão para a diretoria posterior, informando que realmente não foi respeitado o prazo. Na ata, tudo isso é colocado. Olha, houve aquele problema, os atos não foram levados a registro e tudo mais. Aí você junta essa declaração de sucessão, assinada por todos os membros da diretoria anterior. Essa qualificação a gente vai ver quem vai fazer, o próprio registrador. Enfim, elementos que conduzam a uma segurança do registrador de que aquela nova diretoria realmente foi eleita dentro de um processo regular e que o que havia era apenas uma falha no registro. Há jurisprudência administrativa entendendo que nesses casos, com o prudente critério do registrador, é possível mitigar o princípio da continuidade, tá bom? Muito cuidado, a gente vai analisar com bastante calma esse princípio da compatibilidade e a dispensa, no caso, da necessidade de nomeação de um administrador provisório, tá bom? Bem, pessoal, a gente avança no conteúdo de nossa matéria e a gente vai ver o quê? Tá, professor, nossa disciplina é registro civil de pessoas jurídicas, mas quais pessoas jurídicas nós vamos estudar aqui? A gente vê que no Código Civil, para trazer aqui um exemplo mais próximo da gente já, ele vai dizer que são pessoas jurídicas de direito público interno, União, Estados, municípios, autarquias, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Logo de cara a gente vê três entes que têm sua existência pautada na própria Constituição Federal. União, Estados, Distrito Federal, territórios, né, quando existirem, no caso não existe atualmente no Brasil. Municípios, todos esses já têm sua pertinência na Constituição Federal. Serão objeto do registro civil de pessoas jurídicas? Não, né, pessoal? Você não precisa registrar a União para dizer que a União existe. Não precisa registrar o Estado do Paraná para dizer que o Estado do Paraná existe. Ele já detém essa conformação não pelo registro civil de pessoas jurídicas, mas pela própria autorização constitucional. Tudo bem? E aí a gente vai ver o quê? Que sobra o inciso 4º e 5º, que são as autarquias e demais entes criados por lei, que têm sua existência com supedâneo na lei, na norma legal. Mas e as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Agora a gente começa a entrar num terreno diferente. Elas são criadas por lei. Essas empresas, elas têm uma criação autorizada por lei, mas a personalidade jurídica é constituída pelo registro. Registro civil de pessoas jurídicas? Calma, ainda não estamos nele. Nesse caso, a gente vai para a Junta Comercial, que é o outro órgão de excelência do registro no Brasil. Aliás, é importante trazer esse conceito aqui. Vocês sabem quais são os órgãos de registro civil de pessoas jurídicas no Brasil? Sabiam que temos 3 órgãos de registro civil de pessoas jurídicas? Um é a Junta Comercial. É usual a gente lembrar dele, né? Na verdade, quem registra as empresas do Brasil e detém boa parte dos registros, né? O outro é o nosso registro civil de pessoas jurídicas, disciplina que a gente está afeto e que vai trabalhar aqui a fundo. E o outro, qual seria? Gente, a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, quanto aos escritórios de advocacia, é nela que deve ser feito o registro desses escritórios, tá bom? Muito cuidado com isso aí, porque é um conteúdo de prova e é uma questão que você tem que saber responder, tá certo? Vamos evoluindo. Artigo 42, vai tratar das pessoas jurídicas de direito público externo. Aí vai, exemplo básico, Santa Sé, Organização das Nações Unidas. E aí nós entramos na nossa disciplina. Artigo 44, pessoas jurídicas de direito privado. Associações, competência da gente. Sociedades, se forem simples, competência nossa, mesmo que adotem outra forma, outro tipo jurídico, como sociedade simples limitada e por aí vai. Mas se for simples, é competência nossa. Fundações, competência nossa. Organizações religiosas, competência nossa. Partido político, competência nossa. EIRELI ou EIRELI, competência nossa também, tá certo? Então, todos esses itens aí são competência do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, com o cuidado de que na sociedade, se for empresária, competência da Junta Comercial. Se for simples, competência nossa, tá certo? E aí a gente vai aqui tratar de 2 artigozinhos que você tem que ter de cabeça, de memória. Artigo 119 da Lei de Registro Público.
A existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro de seus atos constitutivos. Professor, quero criar uma associação, fiz uma reunião, reuni todo mundo, fizemos uma ata, publicamos em jornal. Todo mundo da cidade está sabendo que eu criei uma associação defensora dos animais, dei entrevista na televisão, é um espetáculo, minha associação existe. Não existe, meu amigo. Sua associação existe na sua cabeça. Ela só tem personalidade jurídica quando ela foi inserida lá, qualificada e registrada no registro civil da sede da sua cidade. Até lá, ela está de uma maneira irregular. Ela realiza atos da vida civil, provavelmente, mas ela não possui existência. Professor, houve um erro, eu ouvi dizer que uma pessoa registrou lá no cartório de uma cidade e ao invés de registrar em pessoa jurídica, ele registrou foi em títulos e documentos. Mas a Receita expediu o CNPJ, professor. Nesse caso, ele tem personalidade jurídica. A Receita não confere personalidade jurídica. O CNPJ, apesar do nome Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ele não confere personalidade jurídica. O que confere personalidade jurídica no direito é o registro civil das pessoas jurídicas. Ah, professor, e como é que tem CNPJ? Eu vou lhe dizer uma coisa, pessoal. O CNPJ ele existe, por exemplo, para condomínio. O condomínio não tem personalidade jurídica, não é pessoa jurídica. As secretarias, por exemplo, você tem uma prefeitura, o município, o ente municipal, ele tem normalmente um CNPJ. Normalmente não, ele tem um CNPJ cadastrado junto à Receita. Receita é órgão de cadastro. Só que você vai lá, você já estudou em direito administrativo, que as secretarias não têm personalidade jurídica, são órgãos administrativos. Mas se você for lá, você vai ver que cada uma das secretarias tem um CNPJ deferido pela Receita. Então não peguem a Receita Federal como parâmetro, não pegue o CNPJ como parâmetro de personalidade jurídica. A personalidade jurídica, no nosso sistema do direito, ela vem com um registro no registro civil das pessoas jurídicas ou, logicamente, na junta comercial ou até mesmo na ordem dos advogados do Brasil, nos casos especificados. Tá bom? Quando do funcionamento, parágrafo único, quando do funcionamento da sociedade depender de aprovação da autoridade, sem esta não poderá ser feito o registro. Eu quero abrir um banco, resolvi que tenho muito dinheiro e vou emprestar dinheiro aí pelo sistema bancário. Posso abrir um banco? Pode. Mas eu não vou direto lá no RCPJ, na junta comercial, por exemplo. Eu vou lá solicitar ao Banco Central, autorização, ele vai estudar todo o caso, verificar se está tudo ok, eu vou me comprometer com as regras e vou receber no final uma autorização e a partir daí vou poder me comprometer com o registro. Vejam, pessoal, que o artigo 45, a gente está tratando aqui do artigo 119 da LRP. Vejam o artigo 45 do Código Civil, praticamente a mesma redação, em outras palavras. Começa a existência legal das pessoas jurídicas com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, porque a gente viu que não é só o nosso RCPJ. Precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar esse registro, tá certo? Vamos lá? Pessoal, questão de prova, caiu no IESES, TJ de Rondônia, cartório de lá de Rondônia, tá certo? Assinale a alternativa correta no registro civil de pessoas jurídicas, havendo suspeita de atividades ilícitas só após concluído o processo. Havendo suspeita de atividades ilícitas, só após concluído o processo é que o oficial poderá suscitar dúvida ao juiz competente. Não é assim, a gente vai ver no futuro. Se houver suspeita de atividade ilícita, há o sobrestamento daquele registro lá, daquele procedimento de registro, e é suscitada a dúvida, tá certo? Aos oficiais de RCPJ é vedada a adoção do sistema de fichas. Não existe essa vedação na lei. A existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro de seus atos de constitutivos. Certíssimo. As patentes para obter proteção legal devem ser registradas no RCPJ. Patente, para quem já assistiu a aula de RTD, já viu que é lá no INPE, tá certo? E que se for para ter registro, é de conservação lá em títulos e documentos, tá bom? Então, a resposta correta, letra C, que é a redação que a gente acabou de ler.
Tá bom? Pessoal, vamos lá para o nosso quadro? Vamos lá para o nosso quadro? Vamos relembrar aqui do nosso fluxo registral. A gente lembra lá do TD, para quem já assistiu a aula, mas para quem está entrando agora no RCPJ, a gente vai começar bonitinho também. Primeira coisa, tem distribuição? A norma legal não obriga a distribuição. A gente vai ver lá na lei dos notários e registradores que não é obrigatória a distribuição, tá certo? Mas há normas locais que dizem que vai haver distribuição. Se essas normas locais existem, você vai obedecer essas normas, tá certo? Mas, então vamos lá. Não tem distribuição, beleza, então eu vou no cartório. Chego no cartório da sede daquela pessoa jurídica, obedecendo o quê? A territorialidade, né? Princípio da territorialidade. E lá, ingresso com o ato constitutivo, a ata de aprovação do estatuto de uma associação, por exemplo, e vou fazer o quê? Primeira coisa que o cartório vai fazer é pré-notar. Depois dele pré-notar, ele vai fazer o quê? A qualificação do título. Depois de qualificar o título, se for negativo, nota devolutiva. Se for positivo, registro. Tá certo? Nota devolutiva, a gente vai ver também, vocês vão estudar isso mais a fundo no registro imobiliário, que é a regra da qual o RCPJ e o RTD bebem por analogia. Você vai ver que da nota devolutiva, ou a pessoa vai cumprir a exigência, ou ela vai o quê? Solicitar que seja suscitada a dúvida ao juiz competente, tá certo? Que vai decidir se os motivos daquela nota devolutiva estão o quê? Estão válidos, são ok. Se não estiverem válidos, o juiz vai determinar o quê? Que seja feito o registro. Se o juiz concordar com as alegações do oficial para qualificar negativamente, vai fazer o quê? Vai determinar que sejam pagas as custas e o registro não vai acontecer, a não ser que se cumpram as exigências. Mas tudo bem. Então a gente viu distribuído, prenotado, qualificado, depois de qualificado, se for positivo, nós vamos fazer o registro daquele documento. Mas quando eu vou prenotar, como faltou um ozinho aqui, quando eu vou prenotar, eu prenoto em qual livro do RCPJ? Aí é onde entra a nossa questão. Vamos voltar aqui, vamos rever os nossos slides, né? A gente vai lembrando lá, registro, sempre tem lá aquele livro, primeiro livro, né? O livro 1, o livro A, é tudo pré-anotação, protocolo, livro de protocolo. E no RCPJ você vai ver lá no artigo 116. Haverá, para o fim previsto nos artigos anteriores, os seguintes livros. Os artigos anteriores são os artigos que determinam os registros, né? Livro A, para os fins indicados nos números 1 e 2. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Saltei um slide aqui. 114. Livro 1, vai ser registrado o quê? Os contratos e atos constitutivos, estatutos, compromissos, letra da Lei 6.015, que precisa ser pensada, repensada, revisitada, de acordo com o Código Civil. Então ele fala, sociedades civis, você vai entender associação. Religiosa, você vai entender organização religiosa. E por aí vai. Fundações, associações de utilidade pública, você vai trazer tudo para aquele conceitozinho lá das relações que eu coloquei lá das pessoas jurídicas que cabem ao registro civil de pessoas jurídicas, tá certo? Então você vai ter competência para o registrador civil de pessoas jurídicas. Esquece sociedades pias, morais, científicas e vamos trazer o quê? Para associação, fundação, organização religiosa, partido político, tá certo? E aí você vai fazer o quê? Além delas, sociedade simples, e aí você vai ter a EIRELI, se for simples, a sociedade unipessoal, se for simples. Então, essas formatações, por quê? Porque a sociedade simples pode adotar um outro tipo societário, não é? Um outro tipo. Então, você pode ser limitada, você pode ter a sociedade, a EIRELI simples. Tudo isso aí, pessoal, já está pacificado junto à Receita Federal, que registra tranquilamente no cadastro, ela está pacificada doutrinariamente, jurisprudencialmente. Então, é muito tranquilo.
que o RCPJ registra a Eireli, mas não a Eireli empresária. Registra a sociedade unipessoal, mas não a unipessoal empresária, tudo bem? Temos que ter cuidado com isso aí. Mas vocês vão ver o quê? O item 1 e o item 2 vão falar, e o item 3 vão falar dessas figuras jurídicas. E o item 4 vai falar das matrículas dos jornais, periódicos, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agência de notícias, a que se refere, e aí cita lá um artigo da lei de imprensa, tá bom? Então vamos lá. Incisos 1, 2 e 3, a gente está trazendo para esses exemplos que citamos, né? Associação, sociedade simples, fundação e organizações religiosas e partidos políticos. Livro A. Livro B, matrícula das oficinas impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão. O livro A vai conter 300 folhas, então o registro desses atos. O livro B vai ter 150 folhas, registro as matrículas desses entes. Mas onde é que está o livro de prenotação? Pessoal, a prenotação não é formalmente prevista na Lei 6.015. Gravem isso, não há um livro específico para o protocolo. Professor, então não protocola? É preciso visitar as normas estaduais, tá certo, pessoal? Os códigos de norma disciplinam isso. Alguns códigos de normas, eles fazem o quê? Eles indicam que você vai adotar um livro de protocolo, não nominam letra, não nominam nada, específico para a pessoa jurídica. Outro diz, você vai adotar o livro de RTD. Outro disse que você pode adotar uma forma ou outra. Enfim, é preciso visitar a legislação local para se ter convicção sobre como vai se dar o protocolo em pessoa jurídica. Mas assente a sua mente. Não há previsão na Lei 6.015 específica sobre um livro de protocolo no RCPJ, tá bom? Vamos para frente. Regras gerais para registro. Pessoal, primeira coisa que a gente vai entender aqui. A gente vai ter no Código Civil regras gerais para registro das pessoas jurídicas, tá bom? E vai ter depois regras específicas para, por exemplo, associações, fundações, sociedades simples, tudo bem? A gente vai traçar um panorama sobre todas essas regras gerais naquilo que tem repercussão lá no RCPJ. E depois vamos para regras específicas também, avaliando sempre o dia a dia do registro civil de pessoas jurídicas, fazendo a contextualização com a lei de registro público do Código Civil, que já é bem mais atualizado e está mais direcionado à realidade do dia a dia, né? Então, muito cuidado com isso, tá certo? E a gente vai ver o quê? Como é que funciona a dinâmica de registro? Você vai lá, provavelmente a sua serventia vai ter um livro de protocolo no registro civil de pessoas jurídicas, é o provável, é o normal, tá bom? É o normal. E nesse livro aí, você vai fazer o quê? Vai chegar um documento para ser registrado. O que precisa ter para ser registrado esse documento? Essa resposta está no artigo 121, importantíssimo, essencial. Leiam, estudem, aprendam o artigo 121. Eu dissequei ele em 3 partes para vocês. Então, vamos lá. O que é necessário para o registro? Apresentar 2 vias do estatuto, compromisso ou contrato pelas quais far-se-á o registro. Então, vamos lá. 2 vias, tá bom? A lei fala em 2 vias. O que a lei pede mais? Petição do representante legal da sociedade, do ente, daquela pessoa lá. Quem é o representante lá da sociedade simples? Pode ser um administrador, pode ser o sócio lá, se todos tiverem poder de administração. Lá da associação, o presidente eleito, tudo bem? Então, quem que representa aquele ente lá? Você vai ver quem representa e vai ter que ter um pedido dele. Logicamente, ele pode passar uma procuração, enfim, isso não é problema. O problema é petição do representante legal daquele ente. E o oficial vai lançar nas 2 vias a certidão do registro, com o respectivo número de ordem, livro e folha. E uma das vias será entregue ao representante e a outra via será arquivada no cartório, rubricando oficial todas as folhas que estiverem nela. Esse é o procedimento básico, material de um registro. Claro que o registro não é o ato de receber um ato constitutivo e guardar no seu cartório. Há uma análise jurídica por trás disso tudo e é isso que a gente vai estudar
doravante, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Desculpando aqui a perda aqui, vamos trazer aqui o slide para vocês correto, porque para abordar essa questão de prova já caiu 2012 Acre. Olha como é que as bancas costumam cobrar isso aqui. No Registro Civil de Pessoas Jurídicas, serão obrigatoriamente apresentadas 3 vezes o estatuto, pode parar por aí. A lei fala em 2, tá bom? Então, fechou que está errado, né? O oficial lançará em ambas as vias apresentadas a competente certidão do registro, com o respectivo número de ordem, livro e folha. Bacana, né? Redação, né? Que estava lá. 2 vias serão entregues ao representante e outra será arquivada no cartório, rubricando o oficial, todas as folhas e tudo mais. A gente já viu que não é o caso. E a resposta, letra A, falso, verdadeiro, falso. Tudo bem? Deu para entender uma questão inteira com base em um único artigo. Isso é muito comum em PJ, viu? Muito comum. PJ, eles pegam um artigo ali e dissecam ele e fazem uma única questão com um único artigo. Por isso é muito cuidado, é pequenininha a parte de pessoa jurídica. Então, muito cuidado, avaliem, leiam com bastante cuidado a nossa norma, tá bom? Artigo 115, pessoal. Não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem que o destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem moral e aos bons costumes. Ocorrendo qualquer dos motivos, o oficial de registro, de ofício ou por provocação de qualquer autoridade, sobrestará no processo de registro e suscitará dúvida ao juiz que o decidirá. Então, pessoal, vocês estão vendo que o juiz, que a pessoa jurídica, o registro de pessoa jurídica, ele possui também essa competência para analisar, para realizar a suscitação de dúvida, tudo bem? Então, muito cuidado, você pode ter uma dinâmica aí. Olha aqui uma questão. Tem uma questão aqui que trata exatamente desse artigo. Vamos lá? 2019, VUNESP, Alagoas. Tá certo? Assinale a alternativa correta quanto à suscitação de dúvida relacionada com o registro de atos constitutivos de pessoas jurídicas, quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem o destino de atividades ilícitas ou contrários, nocivos e perigosos ao bem público, e continua com a redação do artigo. A. O oficial de registro, de ofício ou por provocação de qualquer autoridade, sobrestará o processo de registro, se estará dúvida para o juiz que a decidirá. Já matamos aí, né? Vamos lá para a seguinte, para a gente acompanhar. Suscitação de dúvida somente é facultada ao oficial do registro de imóveis. Falso, né? A gente pode, RTD pode, RCPJ pode, todo mundo ali bebe com analogia ao procedimento lá do RI, mas pode suscitar dúvida normalmente. O oficial do registro deverá indeferir de plano o registro e devolver os documentos ao interessado. Não, né? Ele vai sobrestar, suscitar dúvidas se for o caso. Não se permite suscitação de dúvida ex officio no registro civil de pessoas jurídicas. O oficial, vamos lá? De ofício ou por provocação? É a redação do parágrafo único. Então, não resta dúvidas que é possível sim. Bem, como a gente estava tratando antes, o Código Civil, ele vai ter uma parte geral que vai nos trazer todos os elementos que são comuns ao registro civil, ao registro de pessoas jurídicas. E aí é para todos os registros civis, todo o registro de pessoas jurídicas. E mais à frente, ele ascende, né? Ele continua com requisitos específicos para registro de associações, específicos para fundações, e assim vai. Então, é preciso que a gente, quando estude a pessoa jurídica, o registro civil de pessoas jurídicas, a gente vai, uma hora está no Código Civil, uma hora está na Lei de Registros Públicos, tá bom? Então, muito cuidado e vamos aí para essa regra geral dos registros, que é o artigo 46. Vamos ler. Cada um desses itens vocês vão ter que ler e decorar, tá certo? Aprender, não decorar. Dá para entender aqui com perfeição. Precisa saber tudo, professor? Gastar minha memória com isso? Não diria que é o mais importante, mas você tem que ler, ter uma boa noção do que o registro declarará e especificamente o que tem
só no 46, que é a parte geral, e o que tem de especificidade, a gente vai ver, por exemplo, lá no de associações, salvo engano, que é o 54, tá bom? Mas vamos lá analisar cada um desses elementos do artigo 46, que são, na sua boa medida, reproduzidos no artigo 120 da Lei de Registro Público, tá bom? O registro vai declarar a denominação, os fins, a sede, tempo de duração, se for determinada, e o fundo social, quando houver. Bem, pessoal, o que tem de relevante aqui? Primeira coisa, a proteção do nome. Lembra do princípio da prioridade que a gente tratou lá no RCPJ? Esse princípio aí, a principal faceta dele no RCPJ é a proteção do nome, tá certo? Proteção do nome que é garantida não só às sociedades, que é garantido também às associações. Vamos ver aqui, ó, a proteção do nome é garantida pela equiparação, prevista no artigo 155 do Código Civil. E bem assim, por força do descrito no artigo 163, quanto ao nome empresarial. Aqui eu trago o teor de ambos os artigos e a gente vê aqui o parágrafo único, que é o mais importante. Equipara-se ao nome empresarial, para efeitos de proteção da lei, a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Tudo bem? E aí diz lá no 163, o nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Ou seja, se for causar confusão, se for causar dúvidas, a proteção legal vai existir em favor daquele que primeiro levou a registro o nome daquela associação, daquele ente que está sendo levado a registro, tá bom? Com isso a gente encerra a primeira parte de nossa aula e inicia a nossa próxima aula, ainda no artigo 46, analisando cada uma de seus incisos. Forte abraço, até lá!